Então hoje é o dia 19 de abril e é uma quarta-feira. Estou gravando então aqui a lição número 7, Liderança Servidora. E esse é um assunto que eu creio que se deve estudar mais na igreja. Muito mais. Existe necessidade de se obter muito conhecimento em relação à liderança, estilos de liderança, estudar como Jesus liderou, estudar a liderança moderna hoje, fazer comparações, etc. E ver e concluir de fato que a liderança de Jesus é superior a todas, que o governo celeste é superior a tudo, infinitamente superior. Então devemos aproveitar o que tem de bom aqui na terra, mas nos aproximar o que temos que aprender de Jesus. Santíssimo e poderoso Deus, aqui estamos para estudar a respeito de liderança. Que o Teu Espírito esteja conosco e nos encaminhe para o bom entendimento e a boa prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, está vendo ali, a bateria está pela metade e vai dar tempo ainda, né? O que é aquilo? Ah, tá, é uma luz, tá bom. Ok, então aqui diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Né? Esse já é um ponto que me alegra demais. Porque aqui na Terra, os homens lutam de acordo com a sua capacidade. Então, uns não têm muita oportunidade, também têm pouco preparo, às vezes até pouca capacidade, e são pobres. Outros são ricos, mas ricos demais. E muitos, a maioria, são safados. Sempre querendo levar vantagem, né? Um dos maiores exemplos de toda a história, existem outros, mas um dos maiores é o Brasil. Agora com essa operação Lava Jato, né, que está descobrindo tanta corrupção, tanta vontade de roubar, de tirar. E não interessa se falta estudo, se falta merenda escolar, se falta vaga no hospital, se falta medicamento, não interessa se tem alguém morrendo, etc e tal, não interessa. Vai pro bolso dos que estão no poder. Né? Bom, essa não é a liderança divina, não é assim que funciona o governo celeste. Não, nada disso. Então nós temos que estudar esse assunto. Temos que adotar nas nossas igrejas uma liderança eficaz. Falta formação de liderança em nossas igrejas, falta muita formação de liderança. Os grupos em geral, a maioria, não é a minoria, a maioria dos grupos em geral são lugares onde tem programações monótonas, pobres, simplesmente porque falta qualificação dos líderes. Isso é função dos pastores, qualificar líderes. Eles devem se associar a pessoas que têm competência para isso e fazer isso. Sei lá, mas desde que observo esse assunto, que é desde jovem, isto aí está por ser resolvido. Eu duvido que isso venha a ser resolvido depois de tanto tempo. Temos que ter programações que dinamizem a igreja, as igrejas, que tornem os assuntos mais proveitosos, que não sejam assim lugares de tão falta de atração, porque a televisão, os games, os jogos, enfim, os vídeos, todas essas coisas aradas, isso tem um poder de atração incrível, né? E não é que nós temos que competir com essas coisas, não é essa a questão, e sim que nós devemos ser criativos, competentes, né? E sermos mais ter melhor resolutividade, né? Nós precisamos ser mais qualificados. Isso está faltando e faltando muito, né?
os anciãos da igreja primitiva, né? Toda organização é o que são seus líderes. Então, no caso da nossa igreja, toda organização é o que é o seu pastor e os seus anciãos. Então, se a igreja é pobre, o pastor é pobre. Não digo no sentido material, sim no sentido da competência em liderar, em criar programa. Os anciãos são pobres nisso. Ou, então, são acomodados. Não sei qual é a diferença, né? Ou então, tem a autocracia, tem aquele que... Certa vez eu estava assistindo, faz bastante tempo, num congresso, e chegou um pastorzinho lá, e o sujeito recém-formado queria mostrar serviço. Aí chegou lá na frente para dar o seu testemunho, né? Fez um desserviço. Aí ele disse, não, lá na minha igreja funciona assim. O pastor não caiu, eu pego ele pelo cangote e levo ele. Você tem que tirar imediatamente a credencial de alguém assim. Isso não é formação de líder. Isso é o Hitler. Ou é a Inquisição, sei lá o quê. O jeito tem que ser totalmente desqualificado para ser pastor. Tem que, desculpe, mas é isso. Tem que tirar mesmo, né? Bom, depois que a igreja primitiva iniciou, Jesus partiu, quem dirigiu essa igreja foram os 12 apóstolos, né? Não Judas, o outro. 12. E daí já logo veio Saulo, que se transformou em Paulo. E eram 12. Era lá a conferência geral deles, que era ao mesmo tempo líder e ao mesmo tempo pregava e resolviam tudo aquele assunto, né? E a igreja cresceu. Aí, antes disso funcionar assim, quando Jesus partiu, lá no 40º dia, Pedro fez um discurso, lá um sermão, e a igreja foi de 120 membros para 5.000, 120 e pouco, etc. E tal. Daqui a pouco já está 20 mil, 30, 40 mil. E a igreja se tornou muito, muito grande, para 12. Então eles começaram a criar a hierarquia, ou seja, a estrutura organizacional. Formaram seus diáconos e assim foi indo, foi criando toda uma estrutura grande. Precisa ter, né? Não se pode centralizar uma igreja como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está espalhada pelo mundo todo, num ponto só. Então hoje nós temos a conferência geral, temos as divisões, temos as uniões, temos as associações ou missões e temos as igrejas locais. E isso é uma estrutura muito bem bolada, é uma estrutura que é toda colegiada, né? Funciona toda por colegiados, por reuniões de pessoas. Não tem um esquema de um ali que domina, se bem que quando existe isso é porque é uma deturpação da parte da mente daquele dominador dentro de uma estrutura boa, uma estrutura perfeita aqui para a Terra, né? Eu estudo estruturas, é uma das disciplinas que eu leciono, uma das melhores estruturas para formar liderança, para envolver as pessoas, é a estrutura colegiada. Por exemplo, a igreja tem a comissão da igreja, né? Aí tem, depois da comissão da igreja, tem outras comissões, etc. Aí vai para a assembleia da igreja, é decidido assim, é assim que tem que ser. Mas não pode ter um lá que manipule isso tudo, não pode. E tem, isso que é o pior, tem. Eu conheço gente que faz isso, sei quem faz isso. Tem gente que manipula, né? Isso não pode, isso deteriora o sistema todo, né? E são principalmente igrejas fracas. Não quer dizer que uma igreja grande não seja uma igreja fraca, se deixa manipular. Não pode fazer isso. Jesus não fazia isso, não manipulava, ele fazia com que os seus discípulos crescessem, né? Bom, qual é o papel dos anciãos? Os anciãos são os substitutos do pastor, né? O pastor é uma pessoa, vamos supor lá um distrito, onde tenha 10 igrejas, vamos dizer, 2, 3 igrejas, e o resto são grupos, etc., são 10, né? Ele não pode estar onipresente, ele está aqui ou lá. E mesmo se fosse onipresente, né? Mesmo se ele pudesse estar no mesmo dia nos 10 lugares, fosse próximo, etc., não tem como ele administrar um distrito de 10 igrejas e grupos sozinho. Então por isso tem os anciãos, né? Essa é uma hierarquia, essa é uma hierarquia, um grupo de níveis hierárquicos, né? De níveis de gestão e uma estrutura organizacional adequada, né? Aí tem os anciãos, tem os outros cargos, uma quantidade enorme de cargos. E eu diria o seguinte: a igreja
Adventista do sétimo dia, por ser uma estrutura que funciona voluntariamente, exceto que são pagos os pastores, tem que ser mesmo, né? São dedicação exclusiva, né? Os anciãos não são dedicação exclusiva, então os pastores têm que ser pagos. Senão não funciona. Eles não conseguem nem ser pastores, né? Não tem tempo. Aí são outros anciãos. Bom, a igreja, às vezes alguns dizem que tem cargo demais na igreja, não se acha pessoas para suprir esses cargos. Não, essa não é uma argumentação correta, do meu ponto de vista. Como a igreja funciona de forma voluntária, do meu ponto de vista, todos deveriam ter cargo, todos, né? Entrou na igreja, bom, vamos criar um cargo para o fulano, ou vamos associar com alguém, etc. Por quê? Porque isso forma liderança. Daí, se o sujeito está envolvido, outro ajuda ele a crescer na liderança, né? Isso cria responsabilidade. E tem que fazer, tem que cobrar os resultados, né? E tem que ter planejamento para chegar a algum lugar, não pode ser tudo no improviso, né? Então, mas também não pode, por outro lado, ter um dominador lá dentro que se acha o dono da igreja, ou o dono dos outros, ou que diz, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Não, não pode ser assim, né? Não pode. Tem que ser uma liderança, já vamos estudar sobre esse assunto, a liderança é servidora. Aliás, então vamos para lá, né? Que é o caso de Jesus. Jesus disse assim, eu vim para servir, não para ser servido. Assim devem todos pensar na igreja. Mas quando se levanta um ali que começa a dominar sobre os outros, estragou tudo. E se for o pastor, e tem muitos casos, aí tem que outro se levantar para, no mínimo, derrubá-lo desta ideia absurda, né? Tirar ele dessa ideia, ou transferir para outro lugar. Aliás, é o que fazem, transferir para outro lugar. Não adianta, é transferir o problema para outro lugar, não é? Pessoas assim não devem ser líderes, não devem ser pastores, não podem. Azedam tudo, estragam a igreja, não é? Então a liderança servidora é a liderança envolvente, ou então aqui na Terra podemos chamar por outro nome, liderança democrática, aquela que envolve as pessoas, aquela que promove as pessoas, não aquela que diz o que tem que fazer. Não tem ninguém aqui tão competente que saiba tudo. E se tivesse, ao ele fazer isso, ele está estragando as outras pessoas, está estragando o crescimento intelectual das outras pessoas, né? O governo celeste é um governo de amor, né? Nós já logo vamos falar aqui, então na parte de quarta-feira, né? Na parte de terça-feira diz bem claro aqui, que não hajam dominadores, né? Na igreja. Que não há, e há. A senhora vai dizer que haveria, né? Não deve haver, a senhora vai dizer, ó, infelizmente vai haver, né? Essas pessoas, na realidade, fazem papel de agentes de Satanás. Pode até não ser, mas fazem o papel deles, né? Agora, senhor, aqui para quarta-feira, no governo celeste. O governo celeste tem 3 características básicas, além de outras, mas 3 básicas. A principal é o amor. É o princípio pelo qual funciona o governo celeste, né? Dali derivam outras características. Outra característica é humildade. O Deus criador do universo é humilde, né? E outra característica é servir. Então são 3. O amor, que é a principal, a humildade e o servir. Pois tem outras, né? Mas vamos ficar com essas 3, né? É assim que funciona o governo celeste. Isto age na mente de Deus, age na mente dos anjos, age na mente de todos os seres inteligentes do governo celeste, né? Então ali funciona, desse jeito funciona, porque não tem uma lei externa, um regimento, né? Um estatuto. Então, como num país, né, uma constituição, não tem, não precisa. Por quê? Porque todos amam, todos são humildes, todos querem servir, daí está tudo resolvido, né? Daí tudo funciona perfeitamente bem. Já aqui na Terra, por exemplo, aqui é diferente. A maciça maioria, existem exceções, mas a maciça maioria quer levar vantagem, a lei de Gerson quer levar vantagem, né? Então aí já se foi a humildade, né? Se foi a harmonia, né? Então é o caso que hoje é do Brasil, né? O Brasil é um país assim. A Lava Jato
né? Está descobrindo tanta coisa. Eu gostaria que nunca tivesse Lava Jato aqui no Brasil, porque eu também gostaria que nunca tivesse motivos. Mas, infelizmente, existe, né? Então, eu fico imaginando a Lava Jato de Deus, quando for feita a justiça, depois do milênio, Jesus retornar pela terceira vez, né? Fico imaginando como é que vai ser aquela Lava Jato, quando vai desnudar todas as corrupções, tudo, e não vai ter como contra-argumentar, porque vai ficar absolutamente provado o que cada um fez e por que não se arrependeu, né? É essa a questão. Aqui na Terra todos querem levar vantagem, no céu todos querem ajudar o outro a ter alguma vantagem. Tá aí funciona. Então é isso que nós mais temos a desejar. Já aqui na Terra, agir como funciona o governo celeste, né? Por fim, como o leão que ruge, olha só, mas quem que está rugindo? É Satanás que está rugindo, porque está nos últimos dias, está nervoso. A caça está escapando dele, porque quem é a caça dele? Não são os dele. São os filhos de Deus, que Deus não permite que ele os pegue, né? Então ele está sem alimento, tá com pouco alimento, então ele está rugindo, ele está caçando, quer pegar os filhos de Deus, quer pegar aqueles que servem a Deus, né? E isso se chama perseguição. Ele joga as igrejas contra os servos de Deus, ele joga os governos contra os servos de Deus, joga os militares contra os servos de Deus, joga os sindicatos, joga as empresas, joga tudo contra os servos de Deus, a população, tudo, né? E para eliminar os servos de Deus aqui da face da terra, né? Ele odeia, como odeia os cachorros. Tem cachorro que não se aguenta, né? Tu está caminhando, passeando ali, quer passear numa rua, etc e tal, os cachorros vêm na cerca e quase se esguelam, latindo, né? É um barulho horrível, mas ficam com ódio. Então assim está Satanás, com ódio terrível. Mas o governo de Deus não é o governo do ódio, é o governo do amor. O amor está num extremo, o ódio está no outro extremo. Não existe nada além do ódio, não existe nada acima do amor, né? O ódio está no lugar mais baixo da degeneração da inteligência. E o amor é o princípio de onde se origina, não o ódio, se origina tudo que tem de bom, onde se origina a criação, onde se origina todo esse vasto universo, o Sol, a Terra, as estrelas, tudo, que ninguém sabe o tamanho, se é que tem limite em algum lugar. Isso é o amor. E pelo amor funciona tudo, porque todos se amam, ninguém quer fazer o mal um para o outro. Mas aqui na Terra, os que se odeiam, um quer tirar do outro, roubar um do outro, criminalidade, etc., vender droga, que se dane, que tome droga, que morra, etc., tal, desde que eu ganhe com isso. É assim que funciona aqui, né? Então, atentemos bem, né? Essa lição dessa semana precisa ser estudada muito mais. Liderança servidora. Nós, pelo menos dentro da igreja, deveríamos, não está sendo assim, não está sendo, desculpe, mas não está sendo assim. Deveríamos ser, vai ser ainda, um lugar onde todos se amam, não tenha mais joio nem trigo, onde todos sejam trigo, né? Vai ser ainda assim, antes da volta de Cristo. E esses é que passarão incólumes pelas pragas e não morrerão, serão salvos e, junto com os outros que já faleceram, irão para o céu. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos, para que saibamos amar, servir, que sejamos humildes, como foi Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.